Se você tem uma Bíblia com você, vá ao Salmo 77. Se voltar a Gênesis, se não tiver certeza de como chegar, comece a avançar. O maior livro que você vai encontrar lá no Antigo Testamento. Então vá para lá, Salmo 77, iPhone, iPad, o que quer que você vá usar. Esta manhã vamos continuar de novo com esta série que começamos na semana passada, intitulada Esperança na Escuridão. Mais uma vez. O título da minha mensagem é A Vida Noturna. Quero que vejam isso esta manhã. Quero falar com vocês sobre a vida noturna 2.0. E por que estamos falando da vida noturna 2.0? É muito importante. Este é um lugar realmente muito escuro, em um nível completamente diferente do que vimos na semana passada. Na verdade, quando você fala sobre a vida noturna, pense nisso. E eu digo, alguns de vocês se identificarão com isso por seu passado. Quando você fala sobre a vida noturna, pensamos em uma festa, não é? Verdade? Oh, vocês pessoas espirituais, vamos lá. Essa é a tendência do que pensamos, como quando você pensa na vida noturna, você pensa que isso está tão longe da vida de um verdadeiro seguidor de Cristo, quanto você pode imaginar. Mas na verdade, e eu realmente quero que se conectem realmente com este pensamento, na verdade a Bíblia fala muito sobre a vida noturna. De fato, se você estudar as Escrituras, a Bíblia tem muitas referências à noite. Fala da escuridão, fala de problemas, fala de dificuldades, de tribulação, essas coisas. De fato, a vida noturna é descrita na palavra de Deus como um tempo de sofrimento e tristeza. Pode ser descrito como tempo de provas, tempo de adversidade e aflição, tempo de desespero e desânimo, tempo de peso e desamor. Fale sobre esses tempos e pense nisso. Acredito que para a maioria de nós, embora talvez não para todos, estivemos aqui realmente falando de um tempo em que parece que Deus realmente nos abandonou e escondeu o seu rosto. Agora, a Bíblia ensina, se você quer ajuda na próxima vez que passar por uma tempestade, dificuldade ou adversidade, vou te dar algumas coisas para lembrar e eu as anotaria. A Bíblia ensina que há propósito, benefício na vida noturna. Quero me certificar de que você entenda isso. A Bíblia insiste que há um propósito e benefício na vida noturna. Watchman Nee disse que raramente aprendemos algo novo sobre Deus, exceto através da adversidade. Alguém mais está chateado com ele por ter escrito isso, não é? Vocês não estão? Todos sabemos, mas não deveríamos dizer, certo? Paulo falou um pouco mais sobre isso. Anote Romanos capítulo 5, versículos 3 a 4. Ouça o que escreve o apóstolo Paulo. Isso está na sua Bíblia. Também nos gloriamos nas nossas tribulações. Deixem-me dizer que eu tenho ido à igreja toda a minha vida e não conheci muitos cristãos que venham num domingo e digam, louvado seja Jesus pelos meus problemas. E no entanto, Paulo escreve que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação tem um propósito, produz perseverança e caráter provado, e isso desenvolve esperança. O mundo está buscando esperança. E Paulo diz que uma das coisas que a esperança faz é que ela aparece nos tempos sombrios. Aparece enquanto Deus te desenvolve, te faz crescer e te molda. Então quando você olha para o Salmo 77, vê alguém fazendo isso de novo. Vimos isso no Salmo 119, ele faz isso de novo aqui à noite. Quando você estuda este Salmo, não há nada além de escuridão ao seu redor e, no entanto, podemos aprender com ele. Vou te dar 2 pontos importantes. Quero que os entenda bem, mas você já conhece o primeiro. O segundo é onde realmente podemos aprender. Número 1, vemos tristeza, vemos sofrimento e vemos lutas na noite quando chegamos ao Salmo 77. Na verdade, na sua vida, quando você passa pela noite, vê tristeza, sofrimento e lutas, porque a vida está cheia de lutas. Alguém diga amém, porque é realmente verdade. E você vai fazer com que todos se sintam muito melhor. E essas lutas, pense nisso, essas lutas se manifestam de diferentes formas. Como há lutas, há tristeza, há sofrimento dentro deste edifício. Há tristeza, sofrimento e lutas com as pessoas que nos observam online quando a realidade se impõe. São lutas diferentes. Como ouvi sobre um homem e sua esposa, estavam em uma conversa acalorada, muito chateada. Ela tinha gastado dinheiro em um vestido que ele não podia acreditar que ela pagou tanto por aquele vestido. Obviamente isso nunca aconteceu com vocês, certo? Ouvi sobre a história e eles estão em uma grande discussão, estão frustrados, estão tentando entender seu ponto. E finalmente o marido olha para a esposa e diz, querida, devo ser honesto, sabendo o que você fez, não imagino como Deus te fez tão bonita e tão ignorante ao mesmo tempo. Todos os homens acabaram de dizer obrigado, pastor, por compartilhar. Para não cometer o mesmo erro, voltemos. A esposa olhou e disse, Deus me fez bonita,
para que você se sentisse atraído por mim, e Deus me fez ignorante para que eu pudesse me sentir atraída por você. Agora todos nesta sala sabem que isso é sem dúvida definitivamente uma luta. Muito bem. E fico feliz que você ria. Essa é a única risada que você vai ter. Aqui vamos nós. E o Sunday é uma luta, mas o Salmo revela uma luta mais profunda. Ao ler este Salmo, você encontra um homem muito desanimado, cercado de escuridão e cheio de desespero. Aprendemos quem o escreveu. Foi um homem chamado Asaf. Há muitas pronúncias diferentes. Alguns dizem que se pronuncia de uma maneira e outros dizem de outra, mas na verdade não importa. Mas ele escreveu isso. Este é o 6º de 12 salmos que ele literalmente escreve. E neste salmo ele está experimentando uma dessas noites da Bíblia. Não vou te contar uma história porque não importa, mas ele teve uma dessas noites. Esses tempos de tristeza, sofrimento, provas e tribulações em sua vida, de fato o versículo 2 é onde ele chama de noite. Não é algo que temos que adivinhar. Ele mesmo diz isso. Lá diz, estou na noite. Veja o que diz no versículo 1. Ele diz, minha voz se eleva a Deus e Ele está te dizendo onde está, e clamarei alto. Minha voz se eleva a Deus e Ele me ouvirá. A palavra clamar pinta a imagem de escutem-me bem, o som do trovão. Você já ouviu o trovão retumbar à noite? Isso é o que esta palavra está colocando em sua mente. Está sofrendo com o ensinamento e tentando nos ajudar a entender. Eu explodi em lágrimas de um coração ferido. Sabe, acho que vi isso. O salmista tentava que víssemos. Foi quando eu era um pastor de 27 anos. Embora eu fosse jovem, nunca vou esquecer. Tínhamos 2 jovens adolescentes que frequentavam nossa igreja com a avó deles. Um mês antes desta história que vou contar, um desses adolescentes chegou à fé em Cristo. Mas a história acontece. É uma história real. Foi uma das coisas mais tristes de que tive que fazer parte. Mas esses jovens primos estavam em uma viagem familiar num barco a remo, em uma pequena enseada, remando e se divertindo, quando de repente um barco de pesca veio fazendo a curva e os atropelou, causando-lhes a morte. Um tinha 16 anos, o outro 13. E ainda me lembro quando recebi a ligação e fui com a família. Pediram-me para fazer o funeral. Eu tinha 27 anos. Disseram, você poderia vir ao funeral? Lembro de ir ao funeral. A música tocava e tiveram um tempo de adoração. Parte dessa família não frequentava a igreja Zweitausendheim. E só me lembro de quão surreal foi estar lá no meio de tanta dor, tanto sofrimento e tanto choro. Ao terminar, tivemos o momento em que a família se reúne no final. Pessoal, deixem-me dizer, não há outra palavra que eu possa usar além de lamento. Isso era o que acontecia naquela sala de funeral. Essa é a imagem que quero que captem, porque é aí que está este salmo. É aí que está este salmo. Outro nível completamente. Ele diz, Deus é como um trovão. Estou chorando, soluçando, sobrecarregado. Queria que você tivesse essa imagem em sua mente. Ele clama a Deus em desespero. No versículo 2, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor à noite. Minha mão se estendia sem cansaço. Minha alma recusou ser consolada. E quero que entenda como está escrito, porque você pode se confundir um pouco. Não é que eu não quisesse ser consolado. Queria ser consolado, mas não conseguia encontrar consolo nem a ajuda que precisava. Não conseguia encontrar a saída nem melhorar a situação. Sentia-me sobrecarregado. É como se pudesse dizer que o eclipse em sua alma bloqueou a luz e não conseguia ver o caminho a seguir. Ele diz, no dia da minha angústia busquei o Senhor. Angústia, ali fala de aflição, de sofrimento. Ele levou problemas ao Senhor, ouçam, mas ele diz, ainda há escuridão, como se tivesse ido a Deus e dito, Deus, preciso disto ou busco isto. E no entanto a Bíblia nos ensina que ele diz, mas ainda havia escuridão. Acho que C.S. Lewis nos ajuda neste momento do Salmo. Veja o que ele disse. Ele disse, tente excluir a possibilidade de sofrimento que a ordem da natureza e a existência de vontades livres implicam, e você descobrirá que excluiu a própria vida. Escreve que não conseguimos escapar do sofrimento, das penas e das lutas, e a maioria de nós viveu o suficiente para perceber isso. Até mesmo a Bíblia realmente fala sobre isso. Eu já disse isso muitas vezes. Para o maior cético do que ensina a Bíblia, Zweitausendheim, porque o que realmente me ajuda a seguir a Cristo não são as promessas. O que me ajuda a seguir a Cristo é que a Bíblia é um livro que dá a realidade. Quero dizer, Jesus nos disse que neste mundo você terá problemas, tribulações, dificuldades, adversidades. Mas depois ele fala sobre isso e me ajuda na minha fé, porque se a Bíblia dissesse que tudo é alegria e felicidade e não existe o mal, eu diria, vivi o suficiente para saber que isso não é verdade. Muitas religiões ensinam que a paz pode ser encontrada dentro de você mesmo.
E também vivi o suficiente para saber que a paz não pode ser encontrada dentro de mim e que não tenho as respostas. Vivi o suficiente para saber que preciso de mais, que deve haver algo, uma explicação ou entendimento maior. No Salmo você vê tristeza e sofrimento. Somado à sua noite, estava a luta espiritual em sua mente e em seu coração. No versículo 3, ele, quando me lembro de Deus, quero que pense nessas palavras que estão na sua Bíblia. Quando me lembro de Deus, às vezes me sinto profundamente perturbado, lamento e meu espírito realmente desfalece. Sabe, Willie Nelson escreveu uma canção intitulada A Vida Noturna. Ouçam as palavras que ele escreveu. A vida noturna não é uma boa vida, mas é a minha vida. A música country tem uma maneira de dizer isso. Vamos lá, mas você poderia escrever isso no Salmo 77. A vida noturna não é uma boa vida, mas é a minha vida. Veja, Deus está em sua mente, mas aqui está o ponto. Pense nisso por um minuto, porque quero que veja isso. Sua Bíblia é muito interessante. Literalmente Deus está em sua mente, mas resulta em confusão e perguntas. Quero dizer, está na tua Bíblia. Ele pensa em Deus, mas não entende porque Deus não faz algo sobre a sua escuridão. Por que Deus? Onde está Deus? Posso ouvir o que está acontecendo? Posso ouvi-lo quando ele volta e reconhece porque isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por isso ou sendo afetado por isso? E aqui está a parte difícil. Parece como se Deus estivesse ausente. E quando você lê os Salmos, parece que ele está em silêncio, que este escritor simplesmente não consegue entendê-lo. Veja onde isso o leva. Versículo 4 diz: mantiveste minhas pálpebras abertas e estou tão angustiado que não consigo falar. Ouça, estou sem dormir e sem palavras. Se estão tomando notas, prestem atenção. A palavra problema no versículo 4 se refere a algo um pouco diferente. No versículo 4, a palavra problema significa um golpe em algo. Ele diz: sinto como se me batessem e derrubassem na vida. Te digo, nosso mundo está cheio disso. A palavra traz a ideia de hematomas por golpes. Apenas deixe isso se assentar em seu coração e em sua vida por um minuto. A vida noturna quebrou seu coração, machucou sua fé e também golpeou sua esperança. E isso é o que a vida pode nos fazer. Os próprios alicerces de tudo o que ele acredita sobre Deus foram abalados. E não há uma pessoa nesta sala, não há uma pessoa que alguma vez ouça esta mensagem online que não tenha a oportunidade, escutem com atenção, que não tenha a possibilidade de chegar lá na vida. Porque quando você tenta olhar a vida e ter um entendimento completo e estar em pleno controle, e a vida tem que ir do seu jeito, e qualquer coisa que se desvie disso, você vai lutar na vida. Porque podemos chegar aqui. Ele diz no versículo 5 que considerei os dias e anos passados. Ele pensa em como Deus ouviu outros, ajudou outros e curou outros constantemente. Ele pensa nas histórias e memórias que falam do poder de Deus, aquelas que ouvimos desde crianças. Ele pensa nas promessas de Deus e na sua noite escura e solitária. Está pensando nas grandes obras de Deus no passado, mas se preocupa porque Deus não fez o mesmo por ele no presente. É para onde isso leva? Não leva a encontrar consolo nem esperança. Isso leva a perguntar por que Deus não faz isso por mim e por que estou nesta situação e condição. É aí que ele o leva em suas Bíblias. Eu adoro o livro dos Salmos porque nos oferece tanta realidade, Zweitausendheim. Nos dá tal entendimento que todos podemos chegar aqui. E realmente o que ele está fazendo, e você tem que ter cuidado com isso, é que ele está olhando e dizendo: veja o que você fez por Moisés, o que você fez por José e por Josué, tudo o que você fez por eles e por que não fez por mim. E você pode vir à igreja e ver vidas que mudaram e casamentos que foram redimidos e pode dizer: Senhor, por que não fizeste isso por mim? E a comparação pode vir à sua mente e deixe-me dizer-lhes, sua maior angústia foi sua dúvida. Sua maior angústia. Ele conhecia as coisas e as obras de Deus. Ele está te dizendo isso neste salmo. Eu as conheço. Pensei nelas. Pensei até Gênesis. Pensei até a separação do Mar Vermelho. Como se tivesse a história de forma clara. Simplesmente não gosto da experiência no meu presente. Sua angústia era realmente sua dúvida. Nos versículos 7 a 9, sua alma está cheia de 3 grandes perguntas. A primeira pergunta é se Deus o abandonou. Ele está dizendo: será que Deus me abandonou? O Senhor me rejeitará para sempre? É isso que Deus fez comigo e nunca mais será favorável comigo de forma alguma? Não há mais bênçãos nem futuro para mim de jeito nenhum? É aí que Ele está. Me pergunto se você já esteve lá, porque todos podemos chegar lá.
E pode ser que você diga, pode ser que não seja tão intenso quanto o salmista, mas alguma vez você já orou e sentiu que não havia resposta? Que frustração! Alguma vez confiou nele para algo, mas não aconteceu como você pensava? Ou mesmo sentiu que não houve resposta de Deus? Quero que ouçam isto. Embora saibamos que não é verdade, às vezes pode parecer que Deus nos abandonou, embora Deus tenha prometido não fazê-lo. Ele continua com mais perguntas. Pergunta-se se Deus falhou com ele. Veja o versículo 8. Cessou a sua bondade amorosa? Pense em onde está este salmista. Será que não haverá mais amor, graça, misericórdia ou bênçãos na minha vida? Cessou? Acabou-se perpetuamente a sua promessa? Deus não vai fazer isso por mim? Deus não vai trabalhar na minha vida? Em vez de Deus ajudá-lo, parecia que Deus tivesse falhado com ele. Ouçam estas palavras da sua perspectiva, 2010. E então fica ainda pior. Pensa se Deus o esqueceu. Veja o versículo 9. Deus esqueceu de ser misericordioso? Pense nessa declaração como se estivesse sofrendo. Será que Deus esqueceu de me mostrar graça? Parece estar mostrando isso ao pastor Chris, ao meu líder de grupo de discipulado e a essas outras pessoas ao redor da minha vida e ao meu redor. Mas Deus se esqueceu de ser misericordioso comigo ou retirou sua compaixão? Muitas pessoas vivem nesse lugar. Eu sei porque estou passando pelo que estou passando, porque há 20 anos fiz isso ou há 10 anos fiz aquilo. Isso é absoluta contradição à graça, misericórdia e perdão em Jesus Cristo. Mas quando você passa tempestades, quando entra na noite, quando entra na escuridão, você não pensa corretamente e eu também não. E em vez de um sentido de graça, obtemos um sentido de dor. Isso é para onde a vida tende a nos levar. E quero que você pare e ouça o que estou prestes a lhe dizer. Digam-me se estão ouvindo. Às vezes não se pode estar protegido da noite porque vivemos em um mundo quebrado onde escolhemos o pecado. Escolhemos o pecado e trouxemos para este mundo. E há momentos na noite, ouçam-me por favor, em que algumas de nossas ideias sobre Deus se despedaçam. Pense nisso. Ouça as pessoas dizerem, você sabe, acho que Deus é assim. Isso é ótimo, mas você não é Deus. É melhor que você pense o que Deus pensa de você, não o que você pensa. Se não tiver cuidado, adorará um Deus criado em vez do Deus real. Você terá uma experiência falsa em vez de uma verdadeira. Ficará com vontade por não obter o real. Amém, pastor. Boa mensagem. Mas há momentos em que a noite destrói algumas de nossas ideias sobre Deus. A escuridão pode às vezes abalar nossos próprios alicerces. E penso que a lição para nós é a lição dos Salmos. Não de todos, mas da maioria, certamente. 2010. Às vezes a dúvida vence o dia. Estamos sobrecarregados com a vida. E estar sobrecarregado com a vida te leva a fazer muitas perguntas sobre a vida. Quero dizer isso e que todos entendam. Graças a Deus por sua misericórdia e graça. Escuta, não é o nosso apego a Cristo que nos salva. Não é o nosso apego a Cristo que nos mantém. É o apego dele sobre nós. Não é o que você fez, é o que ele fez. Não é o seu plano, é o plano dele. E o plano dele é o melhor plano. Você pode confiar nele mesmo quando não o vê ou entende. Deixem-me dizer o que vamos fazer esta manhã. E sim, obrigado por um. Obrigado, Jesus. Há um na sala. Eu aceitarei. Vamos amadurecer espiritualmente. É isso que vamos fazer. Vamos dar definitivamente outro passo. A Bíblia diz que somos chamados a crescer espiritualmente e a nos desenvolver em nosso pensamento e compreensão. A Bíblia é muito clara ao dizer que isso inclui as tempestades da vida. Eu penso que este salmo busca nos ajudar a amadurecer. Charles Spurgeon vou colocar na tela. Não há universidade para um cristão como a da dor e da prova. Homem, que palavra! Todos recebemos convite para a dor. Todos recebemos convite para a tristeza. Todos recebemos convite para o sofrimento. E todos recebemos convite para as lutas. Há uma grande lição nesses salmos, porque é isso que realmente está tentando dizer e o que a Bíblia realmente está tentando dizer. Esta é a base da fé cristã. Nunca se supunha que você deveria viver a vida cristã. Nunca se supunha que você deveria viver a vida sozinho. Essa é a base da Bíblia. O fundamento da Bíblia é que haverá dor e tristeza e dificuldades e perguntas que surgirão em sua mente. Haverá dúvidas, medos e ansiedade. A Bíblia fala de tudo o que este mundo tem para oferecer. Haverá uma perda de esperança. Haverá coisas que virão sobre a sua vida. Mas você tem que entender que a base da Bíblia é que você realmente não deve fazer a vida sozinho. Porque é aqui que todos podemos chegar, nesse lugar onde está o salmista. Se vivermos nossas vidas, ouçam-me, em nossa sabedoria, perspectiva, emoções, sentimentos e cultura.
Porque dizemos isso o tempo todo por aqui, os sentimentos realmente te enganarão. De fato, não é verdade. Ei, escuta, você deveria escrever isso para se lembrar. Prontos? Lá vai. O tempo te enganará. O tempo te enganará. Você poderá dizer, Deus não cumpriu ou Deus não apareceu, mas não conhecemos o plano de Deus nem o seu tempo. E Deus trabalha num plano eterno, nós num plano temporal. Então o tempo vai ser diferente. Quero dizer, Deus tem um plano eterno que dura para sempre. Você está em um temporário de uns 60, 80 anos. Nunca vais entender o tempo como Ele o entende. O tempo te enganará e a tua sabedoria falhará. Porque a Bíblia ensina que na noite você precisa de luz e que no desconhecido você precisa de Deus. O convite que Deus nos faz é que você precisa de Jesus. Você precisa de algo fora de você que entre dentro de você para que sua experiência exterior seja diferente pela pessoa no interior. E aqui estão as boas notícias. Nosso salmista descobre que Deus não falhou com ele, descobre que Deus não o abandonou, descobre que Deus não o esqueceu. Tudo dentro dele dizia o contrário. Mas o Deus acima dele tinha uma mensagem diferente para ele. Vamos ao ponto número 2. Vamos aprender e amadurecer. A segunda coisa é que vemos canção na noite. Quero que pensem nisso. Estamos falando de tristeza e de sofrimento. Pensem nisso. Estamos falando de batalhas. Ouçam. Espero que todos vejam isso esta manhã. Tristeza, sofrimento, luta. Tristeza, sofrimento, lutas. E muitos de nós podemos dizer que a dor, o sofrimento e as lutas marcaram minha vida. No entanto, a Bíblia fala de canção quando falamos dessas coisas. Pense nisso. Quero dizer, uma mudança de roteiro. E fico feliz que estamos avançando, certo? Faz uma mudança importante neste salmo. É uma transformação completa. E alguém diria, como ele faz isso? Como é que você está aqui vivendo em tristeza, sofrimento e provas? E então, como é que você está aqui falando de um cântico na noite? Como ele faz isso? A Bíblia ensina que ele muda a sua forma de pensar. Veja o versículo 6. Você vê que essa transformação começa, continua no salmo, mas diz, lembrarei da minha canção na noite. Meditarei com meu coração e meu espírito. Reflita um pouco. Vou te dar uma versão do Novo Testamento disso. É Romanos capítulo 12, versículo 2. Anote. Conectado. Vários versículos. Um vínculo, mas só quero que veja uma parte. Não se conformem a este mundo. Não pensem nem vivam como o mundo. Não confiem no mundo. E o que está tentando dizer é não confiem no seu tempo, nem nos seus pensamentos, nem nos seus caminhos. Confiem nos meus. Sejam transformados pela renovação da sua mente. Dessa forma, vou parafrasear esse final, sua vida pode ser o que Deus tinha destinado. E o Deus do céu te diz, se você continuar pensando como pensa, continuar vivendo como vive, continuar indo como vai, continuar respondendo como responde, não vai chegar a isso. O que é o melhor que tenho para você? Aqui está uma boa palavra para nós. Ouça o que disse C.S. Lewis. O que um homem faz quando é pego de surpresa diante de sofrimento, tristeza e lutas, o que um homem faz quando é pego de surpresa é a melhor evidência de que tipo de homem é o nosso salmista. Pense em outras noites e lembre-se de como nessas noites Deus lhe havia dado uma canção. Quero que vocês vejam isso porque ouviram tudo o que eu li. Ouviram o quão baixo trouxemos este domingo. E então muda no versículo 6 e começa a jornada. E vamos ver que a maior parte da jornada vem um pouco mais tarde. Mas diz, isso é o que vou fazer. Estou pensando dessa maneira, mas sei que não está certo. Ousando pensar assim, vou meditar. É como se eu estivesse me concentrando. Essa é a nossa palavra, regurgitar. Continuarei mencionando. Deus me disse, e escutem muito atentamente, alguns de vocês precisam disso desesperadamente. A luz se acende. É como se a luz se acendesse com ele, literalmente. Chegamos a ver um salmo onde um homem está falando e falando, reclamando e reclamando, lutando e lutando e ninguém o está criticando por isso, porque é pesado. Queria que você visse o quão pesado é. E no meio de tudo o que está acontecendo, a luz se acende. E precisamos de uma luz, pense nisso, precisamos de uma luz física. Você consegue imaginar se esta sala estivesse completamente escura e disséssemos venham e adorem? Seria confuso. Não é assim que você evita tropeçar. O que ele diz é que através da palavra de Deus, Deus quer dar luz à sua mente e verdade à sua mente. Na semana passada vimos o Salmo 119. Bem, Salmo 119, versículo 130. Veja o que diz. A exposição das tuas palavras, tal como se apresentam diante de mim, é o que ele está dizendo. Quando aprendo as tuas palavras e o que tens ensinado, proporciona uma luz, dá entendimento aos simples. Eu digo amém a isso. Amém. Graças a Deus que é para os simples. E Deus quer te dar luz.
Quero iluminar tua mente com a verdade para que saibas que o que Deus está dizendo é: quero acender a luz para que possas dar o próximo passo. Então estou aqui no sofrimento, na tristeza, na luta, enfrentando isso. Minhas emoções estão realmente me dizendo algo. Minhas perguntas sobre Deus, minhas dúvidas sobre porquê, quando e como continuam ocorrendo. Tenho que e quero sair daqui. Não quero viver aqui, não quero ficar preso aqui. Ele diz: deixe que minha palavra chegue até você para que você possa dar o próximo passo. Um passo te move do lugar onde você costumava estar. Isso é o que ele está dizendo, isso é o que ele está nos dando. E quero que notem este salmista nos versículos 10 a 12. Até agora vocês ouviram tudo o que ele disse no Mintontonto 1. Vejam isso no versículo 10. Ele diz que esta é a minha dor. Então ele diz: estou ferido, estou de luto, isso é pesado. Que a mão direita do Altíssimo veja que isso mudou. Deus mudou minha dor, mudou meus sentimentos, mudou minha emoção, mudou minha perspectiva e minha visão. Se você não acredita, veja isto e lembrarei das obras do Senhor. Recordarei as tuas maravilhas de outrora. Meditarei em todas as tuas obras mencionando, mencionando e mencionando. Quando minha mente tenta me levar, deixo que me leves. Vou em uma direção diferente e vou meditar nas tuas obras, homem. Aprendemos algo importante. A meditação bíblica é a chave para acender a luz na tua vida. Meditação bíblica pensando no que Deus quer para o seu casamento, para a sua atitude, para a sua perspectiva, para os seus filhos, para as suas escolhas e decisões. Todas essas coisas que a meditação bíblica é como se conectar com Deus. Não estou falando de ir a uma igreja apenas uma vez por semana. Não estou falando de sentar e me suportar enquanto falo por uns 40 minutos. Não estou realmente dizendo isso. Estou falando de se conectar com Deus. Estou falando de que Ele seja a prioridade, Ele seja a busca, Ele seja a meta. Tudo se trata de Deus e é para lá que eu vou. Você pode vir à igreja e obter isso, e precisa vir à igreja e obter isso. Vá aos seus grupos de discipulado, coloque-se sob a palavra de Deus e esteja a sós com Deus. A meditação bíblica é a chave para acender a luz. Mergulhe sua mente na luz e na verdade. Vejam a meditação bíblica, ouçam com atenção. Não é perder a cabeça por tristeza, sofrimento e luta. Sei que vocês nunca fariam isso, mas é o que eu tendo a fazer. Tenho uma tendência a perder a cabeça pela luta. Tenho uma tendência a perder a cabeça pela tristeza. E por que Deus faria isso? Por que permitiria isso? Por que não posso avançar? Por que não posso ter? Só me concentro no que não tenho e quase nunca penso no que tenho. Agora sei que vocês não são culpados disso, mas eu e outro aqui sim somos. Somos mais parecidos. Aqui vamos. A meditação bíblica foca em Deus e na promessa de sua fidelidade, e ao fazer isso, ilumina a sua vida. É através de sua palavra que Deus te ajuda a ver a perspectiva diferente que você precisa ter. Anotem o Salmo 119 e 105 quando pensarem em esperança na escuridão. A Bíblia diz que tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Quero ensinar algo, prestem atenção. A palavra de Deus te dá direção. Acho que todos aqui pensam e sabem que isso te mostra o caminho que você quer tomar. Mas me escute com atenção. Houve tantas vezes que eu quis ir a Deus e obter a vida completa, como se quisesse ir a Deus e não quis dar nenhum passo. Deus, me dê os 30 passos. Se você me mostrar os 30 passos e onde termina, estou completamente dentro. Vamos, pessoal, como Deus, vocês têm que escrever a história, mostrar tudo, expor tudo que posso escolher. E Deus diz que esse não é o trato. Confiar em mim não é confiar em mim para os 30 passos. Confiar em mim é que você dê o primeiro passo. E quando você der o primeiro passo, eu lhe darei o segundo. E quando você der o segundo, eu lhe darei o terceiro. E se você parar de dar o passo 4, ficará preso no passo 3 até que o dê. Não chegaremos ao 5 até que o dê. Deus gosta de se revelar. Ele quer que você confie mais nele do que em si mesmo. E se ele te der a viagem completa, medite, pense, ajuste, tome sua decisão. Quero fazer essa viagem completa. E haverá coisas boas nessa viagem, mas você as verá como ruins. Você os verá como negativo. Você os verá como algo que não quer na sua vida e não poderá perceber que era algo necessário para a sua vida até olhar para trás. Então Deus diz, vamos passo a passo. Dessa maneira você realmente não tem opção. Eu tenho opção. O que vejo como melhor para a sua vida é melhor do que qualquer coisa que você poderia obter. Posso dizer isso a vocês? Amém. Genial. Uma das melhores maneiras de acender a luz de Deus é orar. Orar a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus, dizer a Deus algo como Jesus nos ensinou. Não quero o que eu quero minha vida. Quero o que você quer para a minha vida. De onde você tira isso, pastor? Não se faça a minha vontade, mas a tua.
Não o que eu quero, mas o que tu queres. Salmo 119, versículo 18. Abre meus olhos para ver as maravilhas da tua lei. Você poderia dizer que verdade é lei, é estatuto o que Deus disse em sua palavra. E se você quer ver coisas maravilhosas na palavra de Deus, deve pedir a Deus que abra sua mente para o que Ele quer fazer através da sua vida. Eu te prometo, onde estiver sua luta, Deus quer acender a luz. Olhem, escutem, digam amém se estão ouvindo, porque quero que saiam com isso. Não servimos a um Deus distante. Não servimos a um Deus distante. Não servimos a um Deus indiferente que lança clichês encorajadores sobre as coisas que não entende. Esse não é o Deus que adoramos. Se não tivermos cuidado, caímos em clichês cristãos. Quero a Deus. Quero a real experiência do que Deus quer para a minha vida, sua liderança. Não servimos a um Deus distante ou desconectado. Não servimos a um Deus que lança clichês sobre a vida como em X para que você diga que é um bom pensamento. Esse não é o Deus a quem servimos. A Bíblia ensina que Jesus entrou em nosso sofrimento, enfrentou desafios e experimentou nossa dor, sofrimento. Ele experimentou ódio, tristeza, abandono e dor. Jesus não nos deixa sozinhos nas provas e tribulações da vida, já que tomou a experiência da vida para poder nos guiar através dela. Essa é a promessa que obtemos da Bíblia. Isso é o que a Bíblia nos ensina sobre Jesus Cristo. E por isso ouçam-me. Quem está guiando vocês? Quem toma decisões no seu casamento? Quem toma decisões no seu vocabulário? Quem toma decisões na sua atitude? Quem toma decisões? E quando alguém diz algo, que resposta dou? Quem está tomando as decisões na sua vida? Na semana passada, te desafiamos a fazer uma lista de prioridades, a buscar primeiro. E é isso que Deus nos chama a todos. É como a prioridade. E compartilho que estamos fazendo algo chamado Além da Mensagem You Send, onde falaremos depois da mensagem e está em nossas plataformas. Assim como compartilhei porque perguntaram onde você começa isso, você começa dando a Deus a prioridade do seu tempo pela manhã. Aqui está a realidade. Você precisa disso no casamento, na atitude e nas finanças. Você precisa disso no trabalho e na vida. Você tem que aplicar isso a cada área prioritária da sua vida. E Deus nos grita aos que sofrem. Esse é você, esse sou eu. Deus nos grita aos que lutamos. Esse é você, esse sou eu. Deus nos chama aos que estamos tristes. Esse é você, esse sou eu. Você realmente precisa de mim? Então deixe-me perguntar, você tem? Entendeu? A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A expectativa que Deus tinha sobre nossas vidas, todos nós falhamos. Todos nós, todos. Como em Romanos 23, é como jogar dardos com o alvo no centro. Todos tentaram como se fossem viver como Deus quer. Tentarei viver perfeitamente o chamado que Deus me deu. A Bíblia diz que todos falhamos o alvo, entende? Depois, Romanos 13:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, separação, que você não está na família de Deus. Você não pertence a Deus, Deus não está te guiando. Podemos pensar que isso é negativo em relação a Deus, mas Deus foi claro sobre por que é assim. É assim porque escolhemos o pecado. Escolhemos nosso próprio caminho. Mas ouça o que diz esse verso. O salário do pecado é a morte, separação de Deus. Você não obtém sua liderança nem seu plano, mas o presente de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em outras palavras, Cristo veio e passou pela dor, sofrimento e lutas que você atravessa. Ele passou por tristeza, sofrimento e lutas. A Bíblia diz em Hebreus que ele foi tentado como nós, mas sem pecado. E foi para uma cruz, e ele tomou a ira e tomou a pena, e não merecia o julgamento de Deus, não merecia ser julgado pelo pecado. Você e eu somos os que fomos escolhidos para ser julgados pelo pecado que escolhemos nós mesmos. E ainda assim, Cristo tomou a ira, a pena e o castigo. Agora, porque ele nunca havia pecado, estava fazendo um pagamento pelos nossos pecados. E Jesus com Nicodemos, a maneira como você participa disso, é que quem crer nisso, confiar nisso e depender disso, que eu tome a ira, a pena e o castigo. Não perecerá, mas terá vida eterna. Depois diz isto, não vim, ouça isto, não vim julgar o mundo. João 3,17, vim para salvar o mundo. Eu te convido a entrar e posso guiar e dirigir. Isso é o que quero fazer. Escute-me. Nem sequer terminei remotamente com esta mensagem, mas hoje faremos de maneira diferente. Para aqueles que forem embora, perderão a melhor parte e a solução para o seu problema, para os seguidores de Cristo. Ouçam, nada do que eu ensino significará nada até que venhas a Cristo. São grandes princípios, significarão nada até que você conheça Jesus. Peço para fechem os olhos e inclinem o rosto. Talvez você esteja aqui e sinta Deus está lhe dizendo que você não tem isso,
Quero guiar sua vida. Estou chamando você a me seguir. Estou chamando você a me ouvir. Você não está aí. Falaria com Deus agora. Deus diz que esta é a vida que precisa. Você precisa de perdão pelos seus pecados. Confia em mim. Preciso assumir a liderança. Preciso assumir a responsabilidade. Isso deve acontecer. Se você está aqui esta manhã e sente que Deus está lhe dizendo: preciso de perdão, preciso confiar em Cristo, preciso colocar minha fé nele. Diga a Deus: Deus, sei que sou um pecador. Peço que perdoe meus pecados. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Acredito que Ele tomou a ira, a dor, o castigo pelos meus pecados para que eu nunca tivesse que fazê-lo. E hoje quero colocar toda a minha fé, toda a minha confiança. É assim tão simples em Ti. Isso é o que você está fazendo. Lembre-se do que Jesus disse: quem quer que creia nele e esta manhã entrar na família de Deus, obter a direção de Deus, obter a promessa da eternidade, é tão simples como dizer: confio. Confio que Cristo tomou a pena destinada para mim. Ele tomou a ira destinada para mim e eu coloco minha confiança nele. Você sente que Deus está te dizendo para responder a ele? Deus, estou respondendo. A Bíblia diz que invocar o Senhor será salvo. Preciso de salvação e perdão. Diga a Deus: obrigado por me ouvir. Obrigado pelo que fizeste por mim. E hoje você começaria a liderar, guiar e dirigir minha vida. Se você reconheça Deus, você começaria a liderar, começaria a guiar. Obrigado, e depois você pode dizer em nome de Jesus, amém. Yusen, vou pedir a todos que me olhem, todos olhem para mim. Se você tomou essa decisão, faremos isso. Não faremos agora porque tenho muito mais a dizer. De acordo? Então isso acontecerá. Se você tomou essa decisão esta manhã, queremos saber. Quando terminarmos hoje, haverá pessoas que virão aqui. Estarão bem aqui na frente, bem ali na frente. Eles estarão em todas as saídas da varanda. Isso será quando terminarmos. Vou repetir. Quando terminarmos, basta ir a um e dizer: 2010. Tomei essa decisão. Eles têm um recurso. Este é o caminho futuro. É assim que Deus pode guiar sua vida. A razão pela qual fazemos isso é que, se você não está tomando uma decisão, continue com seu dia. Mas, homem, se você tomou uma decisão, queremos tomar todo o tempo necessário e garantir que você obtenha o que precisa e a direção correta. Ao terminar, eles estarão aqui, bem na frente, em ambos os lados. Se você sair da varanda, haverá pessoas com crachás e mesas fora. Diga: tomei essa decisão. Eles entenderão e lhe darão o recurso. Se online, verá onde pegar seu celular. Faça isso agora. Escreva o número que você vê e nos envie uma mensagem com a palavra confiança. Você receberá um link que permanecerá por alguns minutos. Por favor, clique no link quando o receber e verá. Clique no link de decisão. Envie-nos suas informações e enviarei esta semana. Se você não tiver seu celular, não está pronto para fazer isso. Apenas escreva o número, escreva a palavra confiança. Funciona. 24 de julho pode ver um livro intitulado Próximos Passos. Se você tomou a decisão, há um livro ali, Próximos Passos. Pegá-lo, fazê-lo, leve-o com você. E nesse livro, ele mostra os passos que Deus quer que você tome. Esses passos onde Deus diz que Ele quer para a sua vida. Leva sua vida em outra direção, transformando-a, movendo-a para outro lugar. Tem um código QR1, código de texto para conectar. Enviarei mais informações. Aqui está o trato. Se você decidiu confiar em Cristo, nos informe. Você tem que nos informar porque é mais do que simplesmente dizer que tomaram uma decisão. Temos recursos para ajudá-lo a ver para onde sua vida deve ir. Seguidores de Cristo, aqueles de vocês que têm certeza de ter confiado em Cristo, a melhor maneira de fortalecer sua fé, 2010 para os novos na fé. A melhor maneira de fortalecer sua fé é passar tempo com Jesus. Nunca haverá uma mensagem maior, nunca haverá uma linha maior, nunca acenderei a luz mais do que já acendi. A melhor maneira de fortalecer sua vida é passar tempo com Jesus. Diga amém se você me ouve. Aqueles que mais duvidam de Deus tendem a conhecê-lo menos. É minha experiência como pastor interagindo com seguidores de Cristo. Entendam, não falo de pessoas que não conhecem a Cristo, mas das que sim. Tem sido realmente minha experiência como líder da Igreja de Jesus Cristo, que aqueles que mais duvidam de Deus tendem a conhecer menos a Deus. Isso é o que eu amo nesses salmos. Você pode ver a luta, mas te lembra do Salvador. No Salmo 32:7, veja o que diz. Quero te mostrar isso através dos salmos. És o meu refúgio, preservas-me da angústia, rodeias-me com cânticos de libertação. Isso acredita de Deus.
No Salmo 42:8, o Senhor mandará sua misericórdia de dia e de noite, seu cântico estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Isso eu acredito sobre Deus. Há sofrimento, tristeza, tempestades, lutas, acredito em Deus. O salmista teve suas tristezas, teve suas lutas, teve sua canção. E à noite o Senhor lhe deu uma canção. Há uma grande lição. Vamos colocar isso na tela. Pensem em Esteu Sand. Deus escondeu riquezas na escuridão. Cara, na verdade você deveria escrever isso. Eu só diria a todos na sala que tenho que lhes dizer que algumas das maiores coisas que aprendi sobre Deus foram à noite. E foi porque a luz de Deus era tão brilhante. As maiores coisas que aprendi sobre Deus foram à noite. Sua luz era muito, incrivelmente brilhante. Quando você se sentir sem esperança, ouça-me, pense no que você sabe. Isso levantará seu espírito. E esse é o amor de Deus e a bondade de Deus. Precisamos confiar no amor de Deus por nós. Ouçam-me, tanto nas provas da vida quanto nos tempos de bênçãos. Acho que esse é um problema com a igreja moderna. O que está acontecendo conosco hoje é assim. Deus é tão bom e incrível. Deus é um bom Deus, um Deus amoroso. Mas então nossa vida chega aqui e vai para a sarjeta. A vida não vem com sofrimento, tristeza e provas. E se alguém não te olha e te diz para esperar um momento, Deus te ama tanto quando estás na prova, na dor e no sofrimento, como quando estás na bênção. Como seu amor não muda, sua voz não muda, Deus ainda fala. E realmente precisamos disso em nossa vida. O salmista, antes de que tudo estivesse dito e feito, cantava. Olhem os versículos 13 a 20, vejam isso. E quando chegarem aos versículos 13 a 20, ele está falando sobre o Mar Vermelho. Quero que vejam isso. Ele está se lembrando do Mar Vermelho, o que lhe ensinaram quando criança. Porque a Bíblia nos ensina nos primeiros 5 livros a ensinar nossos filhos a lembrar o que Deus fez para ajudá-los durante as tempestades. Acho interessante porque o Mar Vermelho também aparece em Êxodo, Josué, Neemias, 3 vezes nos Salmos. Eles usariam isso como um louvor. Ainda estão aqui comigo hoje em dia? Você vai à igreja e faz um convite. Todos estão como se supusessem que já terminou, pastor? Você já deveria ter terminado. Relaxem. Podemos fazer a igreja de muitas maneiras diferentes. Veja o que diz no versículo 13 agora. Este é o mesmo homem que disse: cessaste tua graça, me esqueceste, abandonaste. Agora veja o que ele escreve. Teu caminho, ó Deus, é santo. Que Deus é verdadeiramente grandioso como o nosso Deus. Tu és realmente o Deus que faz maravilhas. Fizeste conhecer a tua força entre os povos. Com teu poder redimiste teu povo, os filhos de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se angustiaram também. Os abismos tremeram, as nuvens derramaram água. Os céus emitiram um som poderoso. Suas flechas brilharam, o som do seu trovão no redemoinho. Os relâmpagos iluminaram a terra e ela tremeu. Teu caminho estava no mar e tuas sendas nas águas poderosas, e não se encontraram tuas pegadas. Conduziste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão, e quero que notem algo. Nos primeiros 12 versículos usa a palavra eu aproximadamente 14 vezes. Eu. E usa a palavra mim 11 vezes nos primeiros 12 versículos. Mas quando você chega ao verso 13 ao 20, não consegue encontrar a palavra mim e não consegue encontrar a palavra eu. Tudo se trata de Deus. E agora, não perca isso. Bem, eu passei por isso e enfrentei isso, cara. Eu te digo, ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Esses primeiros 12 versículos são eu, meu. Chega ao versículo 13 até o 20 e tudo se trata de Deus. Quero nos dar um aviso aqui. Quero falar. Digo-lhes, prestem atenção ao que vou dizer. Se não tivermos cuidado enquanto pensamos que adoramos a Deus, adoramos a nós mesmos. Adquirimos tradições e essa religiosidade, estamos adorando o que gostamos mais do que aquele para quem deveríamos estar fazendo isso. E assim quero que me escutem. Deus ajude a igreja de Jesus Cristo. A ênfase da adoração não é o estilo, e a ênfase da adoração não são as músicas. Posso cantar um hino ao Senhor com energia e paixão, assim como uma contemporânea Zweitausendheim. Mas posso cantar novas canções verdadeiras da Bíblia, verdadeiras de Deus com paixão e energia, como qualquer coisa escrita há 100 anos, porque não se trata da canção, não se trata do estilo, tudo se trata do Salvador. Nem sequer se trata de você, nem sequer se trata de mim. Trata-se de que o Deus do universo te ama o suficiente para te acompanhar na luta, na bênção, na dor e no sofrimento, e te ver através deles.
Mas a maneira de se mover para onde Ele quer que você realmente se mova é perceber que tudo se trata dEle e louvar, magnificar e glorificar a Deus. Passou de pensar em si mesmo a pensar em Deus, e a adoração nos desloca para Deus. Sabe, verdadeiramente adoramos na igreja. Levei pessoas a Cristo na última igreja e ficavam emocionadas que vinham sentar-se na primeira fila. Elas vinham e perguntavam: pastor, por que cantamos tanto tempo antes de você pregar? Isso é o que eles diziam. Eram novos cristãos e não entendiam o propósito da adoração. Sabem por que cantamos na igreja? É só que toda vez que vou a uma igreja, tenho que cantar porque, ouçam, a adoração orienta a mente para o coração e o pensamento de Deus. Isso é o que a adoração faz, é o que a Bíblia nos ensina. Por isso há um propósito por trás da adoração. Eu adoro o que Charles Spurgeon disse: a adoração privada é ótima e eu a faço toda semana, mas a adoração coletiva é melhor porque é onde todos podemos nos reunir e dizer assim: é Ele, isso é o que Ele faz. E posso me emocionar nas minhas lutas, na minha tristeza, na minha dificuldade, porque minha angústia desaparece quando minha dúvida desaparece. Vamos, cara, eu realmente me diverti no estudo esta semana, só quero que saibam. Deixem-me fazer uma pergunta. Quero que realmente pensem nisso. Estão na sua tristeza, está na sua tempestade e está na sua luta. Não há uma pessoa aqui ou online que não se identifique com isso. Mas agora aqui está a verdadeira pergunta que Deus faria. O que dizem os seus 7 versículos? Quais são os teus versículos 13 a 20? Qual é a tua canção de adoração? Qual é o teu louvor a Deus? Qual é o seu? Mesmo que seja ruim, mesmo que seja difícil, mesmo que seja duro, esta é a verdade sobre ele. Isso é o que ele fez por mim. O que Deus certamente te lembraria na tempestade, na luta, no sofrimento. O que Deus verdadeiramente te lembraria que fez na sua vida. Como quando você está passando por um momento difícil e o pastor falou e você pensou: isso é para mim. Foi como se você estivesse falando diretamente para mim. Eu não fui, foi Deus. Esse não era aquele pastor, era Deus. Ele te encontrou exatamente onde você pensou que estava afundando, que seu casamento tinha acabado, que nunca superaria isso. E isso foi há 5 anos. E veja, aqui você está hoje. Quando foi a última tempestade que você achou que era o fim? Você achou que não tinha como continuar e ainda está aqui. Quais são os 7 versículos que você precisa estar cantando? Vou te dizer uma coisa. Você nunca deveria ter uma igreja morta. Se forem a uma igreja morta, a culpa é deles, não de Deus. Todos estão bem. Quero dizer, deveríamos estar escrevendo nossos versículos. Deveríamos estar pensando nas grandes coisas que Deus fez. A igreja de Jesus Cristo, mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, mesmo com a luta, deveria se reunir e deveria falar das grandes coisas que Deus fez. Deveriam dizer que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro. E embora eu não possa vê-lo nem senti-lo, confio nas promessas de Deus. Aí está. Estes são meus 7 versículos. Entenderam? Deveríamos estar nesse lugar. Eu diria a você esta manhã, dei-lhes o desafio na semana passada. Escuta, quando te enfrentas a isso, é melhor que estejas mesmo escrevendo tuas canções de louvor. Porque quando você se sente sem esperança, deve escolher pensar no que sabe que levantará seu espírito. E isso é o amor de Deus, a graça de Deus e a bondade de Deus. Ouça isso. Vou contar algo que nunca esquecerei e que me ajudou. A adoração não precisa de um bom dia, só precisa de um bom Deus. Nunca se esqueça disso. A adoração não precisa de um bom dia. Muitos poderiam dizer que foi realmente difícil. Conheci muitos seguidores de Cristo, mas conheço muitos que dizem: sabe, você não me viu há um tempo porque estive em uma tempestade. E não é que eu esteja zombando. Tento te ajudar a encontrar a saída. Não é para te incomodar, te bater ou te fazer sentir pior. Não estou fazendo isso. Por isso fizemos a primeira parte do Salmo. Não pulamos para o final. Fomos ao início. Chegaremos lá. Chegamos lá. Estou tentando te mostrar a saída. Não vou vir e dizer: oh, bem, sim, eu entendo. Não, não, não. A Bíblia diz que há uma saída. Eu diria que a adoração não precisa de um bom dia. Só precisa de um bom Deus. Ainda está escuro. Você não vê transformação nas circunstâncias. Você só vê uma transformação na pessoa. Deus encheu seu coração com uma canção. Deus fez isso na minha vida. Na tua noite, Deus te dará uma canção. Assim como te deu uma canção no passado, te dará uma canção no presente. Você deveria tirar uma foto. Não tem tempo para escrever. Veja o que disse Rick Warren. É uma das declarações mais importantes e que é completamente verdadeira na minha vida.
O nível mais profundo de adoração é verdadeiramente louvar a Deus apesar da dor, confiar nele durante uma prova, render-se enquanto estiver sofrendo e amar mesmo quando parecer que ele está distante. E só quero dizer a todos que chegam a esse lugar de desesperança que Deus se importa. Haverá tempos sombrios, momentos que tudo parecerá escuro e pode parecer que Deus te falhou, abandonou e esqueceu. E vemos isso nas Escrituras. Mas em algum momento da sua noite, Deus lhe dará uma canção. Então isso é o que eu quero fazer. Quero lhe dar uma canção. Ouçam 1 Pedro 5, versículos 6 a 10. Sigam a leitura. Humilhem-se sob a poderosa mão de Deus. Vocês fizeram isso, vocês voltaram. Eu não entendo, tenho perguntas, mas hoje quero me humilhar. Você sabe coisas que não sei e entende coisas que não entendo. Ele diz que te exaltará. Para aqueles na tempestade, no sofrimento, na dor, peçam o momento adequado. Lançando toda a tua ansiedade, que são as tuas preocupações e o que estás passando sobre ele, porque ele cuida de ti. Sejam sóbrios e vigiem. Vosso adversário, o diabo, verdadeiramente anda como leão rugindo, buscando a quem devorar. Resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas experiências de sofrimento, de fato esse é o contexto. Sabe, quando Deus te adverte fortemente sobre o inimigo, é quando você está realmente sofrendo. Quando você está sofrendo, esse é o contexto. Sabendo que as mesmas experiências de sofrimento estão sendo vividas por seus irmãos no mundo. Todos nós estamos passando por essas coisas. Depois de terem sofrido por um pouco de tempo, alguém diga aleluia. É melhor que se preparem, porque agora Deus está ouvindo. Aleluia, amém. O Deus de toda graça, que vos chamou à sua glória eterna em Cristo, vos aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e estabelecerá. E depois o que ele faz? Porque ele entende. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. Não se preocupem com nada. Pelo contrário, em toda ocasião, com oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que tipicamente não temos, mas quando você responde em adoração, a paz de Deus, que verdadeiramente excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Vejam o versículo 8 finalmente, irmãos. Tudo o que é verdadeiro, honrável, justo, puro, amável, de boa reputação, se há alguma excelência e algo digno de louvor, nisso pensai. E você diz como leu isso tão rápido? Porque eu tenho memorizado. Esse é um grande versículo. As coisas que você aprendeu, as coisas que você recebeu e as ouviu e as viu em mim, meu louvor, mesmo em prisões, o que Paulo diria, mesmo em espancamentos. O que Paulo poderia dizer é o que você aprendeu e recebeu de mim. Pratique essas coisas e o Deus da paz estará com você. Você vê a mudança, você vê claramente a mudança no Salmo 77. Porque o Deus da paz estava com ele em sua adoração. No Salmo 40, ouça isto. Esperei pacientemente pelo Senhor. Podemos dizer isso? E ele se inclinou, e veja isto, para mim, e ouviu o meu clamor. Ele me tirou do poço da destruição, do lodo cenagoso. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Veja o que diz a seguir. Ouçam. Colocou uma nova canção na minha boca. Quando os cristãos não adoram, na verdade tem uma visão errada de Deus. Quando os cristãos não adoram, na verdade tem uma visão errada de Deus. Verdadeiramente, de fato. Porque quando você vê a Deus como deve vê-lo, ele colocou um novo cântico na minha boca, um cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Quão abençoado é o homem que colocou sua confiança no Senhor. A angústia vai embora quando a dúvida vai embora. Há poder na adoração, uma grande lição que Deus me ensinou. Sabe o que eu trouxe para você? Eu trouxe um dos meus diários de quando minha esposa Amy passou pelo câncer. Porque algo realmente surpreendente nos diários que estava escrevendo era quanto louvor havia nisso. Estávamos passando por uma tempestade, estávamos atravessando o desconhecido. Leio o meu diário e te louvo por isso, e te louvo por aquilo. Estou pensando, espera, estou passando pela tempestade, por que não estou reclamando nem protestando o suficiente? E por sinal, nos primeiros dias eu fiz isso. Comecei meu salmo de maneira semelhante a como começa o Salmo 77. Mas cara, de alguma forma, quanto mais clara se tornava a imagem de Deus, mais eu falava, quanto mais eu o sentia, cara, o louvor simplesmente explodia, realmente, simplesmente explodia de mim. E assim, vamos fazer esta manhã o que ele fez aqui e depois vamos despedir vocês. Salmo 77, 10. Então eu disse, é minha dor que a mão direita do Altíssimo mudou. Recordarei as obras do Senhor, recordarei as tuas maravilhas, meditarei em toda a tua obra e refletirei nos teus feitos. Vou pedir-lhes um favor. Só quero que permaneçam sentados por um minuto. Enquanto o grupo de louvor passa, quero que ouçam este primeiro verso.
Quero que façam isso em suas próprias mentes. Quais são os seus 7 versículos? Qual é a sua bondade de Deus? O que Deus fez por você? O que Deus disse e mostrou? Pode ser que você não tenha coisas pessoais, porque é novo em seu relacionamento, mas pode lembrar das coisas que lhe contaram sobre Deus. Quero que você tome isso. Façamos o que nos diz o salmista. Quer sair do seu sofrimento? Vamos tomar 1 Minutos e pensar na bondade de Deus.